realizar. Nesse momento, vamos realizar um relaxamento, soltar nosso corpo todo e vamos deixar os ombros soltos, o rosto suave, tórax, as costas, deixar o corpo todo relaxado, suavizado, descontraído. Vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. O Bodhisattva Prezador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagos o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados. A sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas se mostraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus dias passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra, e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra, qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra.
Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ver esse Sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse Sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse Sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o Sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Namyo Renkyo, 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 Namyo Renkyo. Nesse momento, vamos realizar um relaxamento, soltar nosso corpo todo e vamos deixar os ombros soltos, o rosto suave, tórax, as costas, deixar o corpo todo relaxado, suavizado, descontraído. Vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. O Bodhisattva Prezador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagos o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas mostravam-se apegados. A sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes lhe dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas se mostraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse Sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse Sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda.
Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattvas daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra. Qual é a realidade última? Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Namyo Renkyo, 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 Namyo Renkyo. Nesse momento, vamos realizar um relaxamento, soltar nosso corpo todo e vamos deixar os ombros soltos, o rosto suave, tórax, as costas, deixar o corpo todo relaxado, suavizado, descontraído. Vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Expressador. O Bodhisattva Expressador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Expressador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas mostravam-se apegados.
sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosat, prezador, procurou por várias vezes e dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas se mostraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrer. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra, qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Que assim seja. Namyo Renkyo, 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 Namyo Renkyo. Reset. Nesse momento, vamos realizar um relaxamento, soltar nosso corpo todo e vamos deixar os ombros soltos, o rosto suave, tórax, as costas, deixar o corpo todo relaxado, suavizado, descontraído. Vamos agora ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bodhisattva prezador.
Gozado Expressador, houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagos,